Shalom, shalom, shalom. Deixa eu deixar aqui um pequeno vídeo para nossa reflexão. Existem muitas anomalias neste mundo. Olha só, o camarada chegou para mim e disse assim: Gutenberg, nós não cremos em profeta, nós cremos no Espírito Santo. Eu disse: olha, se você crê no Espírito Santo, você deve crer em um profeta, porque o Espírito Santo é quem nos guia em toda verdade. Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Existem os profetas da lei e os profetas da graça. Os profetas da lei terminou em João. João foi o último profeta da lei. Por quê? Porque ele faria a transição da lei para a graça. Agora era a graça que passaria com a nova aliança, a graça seria a nova aliança. Então a graça iria enviar profetas também. Porque Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebereis o galardão de um profeta. Jesus disse em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, eu vos enviareis profetas. Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Para ter falsos profetas, é necessário ter o verdadeiro. Você não tem uma nota de R$100 falsa se não tiver a verdadeira, porque o falso saiu do verdadeiro. O falso é uma imitação do verdadeiro, só que ele não é original. Então vamos lá. Eu disse para ele: o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Ele disse sim. Ali veio grande poder sobre os apóstolos, né? Eles pregaram, mais de 3.000 almas foram acrescentadas. Ele disse sim. Deus acrescentou mais 3.000 almas? Ele disse sim. Correto, ali estava o grande poder. Mas por que posteriormente Deus teria que levantar um homem para colocar tudo em ordem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz para nós em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: o que vocês recebestes, aprendeste, ouviste e viste em mim, isto praticai. Olha só, observa só, o que ele está dizendo aí? Isto é forte. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, isto é muito forte. Então, se o Espírito Santo iria guiar os apóstolos e você não precisa de um profeta para te ensinar, para te mostrar a verdade, para mostrar a revelação para você, se os apóstolos receberam o Espírito Santo, se não, os apóstolos receberam o Espírito Santo ali, e aí eles deveriam ser guiados pelo Espírito Santo. Mas por que Deus foi levantar um homem para que nós possamos imitar este homem? Porque este homem seria o imitador de Cristo. Ora, por favor, você está negando as Escrituras quando diz que não tem profeta. E Paulo era um profeta e colocou todas as coisas em ordem. As cartas de Paulo nos dão o equilíbrio para viver uma vida correta diante de Deus. Uma vida equilibrada, tanto fisicamente, espiritualmente, materialmente, em tudo nesta vida, conjugalmente, em tudo. Nos dá uma vida equilibrada. Olha, Deus é Espírito, o Espírito Santo é o próprio Deus. Para o Espírito Santo agir, ele tem que usar homens. E principalmente homens especiais, a qual ele levantou para colocar as coisas em ordem. Quando você diz que não tem mais profetas na graça, você nega as Escrituras, nega a palavra, você não crê na Bíblia. Então, observa, Deus é Espírito, para poder agir, ele tem que usar um homem, um corpo. O Satanás também é Espírito, para poder ele agir, ele tem que usar corpos. Então, não negue a palavra. Fique com a verdade, harmonize as Escrituras, que você não vai cair em balela. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Observe só, gente, como a lei da representatividade ela é claríssima, ela é belíssima para nós. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui o quanto isto é tremendo.
Vem comigo que você vai ver claramente a lei da representatividade. Olha só, vamos lá. Olha, o que Jesus disse para nós ali em Mateus 10:41 e em João capítulo 3, versículo 20. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de um justo. Vamos lá. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. João 13:20. Olha só. Isso é chamada a lei da representatividade. Como é tremendo. O que Jesus está dizendo para nós? Essa lei aqui, ela é belíssima. Ela é tremenda. Olha só. Vou destacar aqui. Ó. Jesus está dizendo assim, ó, se alguém recebe a quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Deixa eu fazer aqui uma analogia para você entender. Deus enviou Jesus e Jesus envia profetas. Mateus 23 fala que eu vos envio profetas. Olha só. Vou melhorar aqui essa letrinha aqui. Olha só. Então veja só. A lei da representatividade é assim. Quem recebe um profeta, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe Deus. Não tem nada a ver com dois, viu, gente? Você já entende claramente. Jesus é o próprio Deus manifestado em carne humana. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não tem nada de dualidade aqui. Eu estou fazendo só uma analogia para você entender. Então Deus enviou Jesus e Jesus envia profetas. Quem recebe um profeta, recebe a Jesus, e quem recebe Jesus, recebe Deus. Então, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. Olha só, ele está dizendo. Se eu recebo um profeta, eu estou recebendo Jesus. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se eu recebo um profeta, estou recebendo Jesus. E se eu recebo Jesus, eu estou recebendo Deus. É tremendo. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Recompensa. Recompensa, receberá o galardão de um profeta, recebe uma recompensa. Olha como é tremendo e maravilhoso o que é um profeta. Quando eu recebo um profeta na qualidade de profeta, eu recebo uma recompensa. E aí eu estou recebendo automaticamente o próprio Cristo que enviou esse profeta. E recebendo o próprio Cristo, eu estou recebendo o próprio Deus que enviou a Cristo para me salvar. Deus enviou Cristo para me salvar e Cristo enviou o profeta. Quando eu recebo esse representante de Deus, a lei da representatividade, o profeta é o representante de Cristo. Então, esse profeta é o representante de Cristo. A lei da representatividade é clara. Eu recebo um profeta, estou recebendo o representante de Cristo. Quando eu recebo o representante de Cristo, eu estou recebendo o próprio Cristo. É a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui para mostrar para você o seguinte. Ó. Olha só. É a mesma coisa de uma empresa. O dono da empresa não pode ir a uma reunião. Então você tem aqui uma empresa. O dono da empresa não pode ir para uma reunião, para uma representação, algo que ele iria resolver de negócios. Então ele manda o seu representante. Isto equivale a dizer o seguinte, que esse representante está representando a empresa por completo. Então você tem o seguinte, você tem o representante representando toda a empresa. Então quando você recebe um profeta, Deus enviou Jesus, Jesus enviou o profeta.
O profeta é o representante de Cristo e Cristo é o representante de Deus. Então, quando você recebe um profeta, você recebe Deus. Não tem jeito. Agora, vamos tirar o profeta de cena, Gutenberg. Vamos tirar o profeta. Aí quebra a palavra. Aí você quebra a palavra. Aí você não crê em João capítulo 13, versículo 20. Você não crê em João capítulo 13, versículo 20. Você não crê em Mateus 10, 41. Então você não crê na Bíblia. Cuidado com estas pessoas que estão dizendo: vamos voltar para a Bíblia. Nós não cremos em profeta. Vamos voltar para a Bíblia. Tome cuidado, gente. Tome bastante cuidado nestas pessoas que estão dizendo: vamos voltar para a Bíblia. Não tem o profeta, não. Vamos voltar para a Bíblia, só a Bíblia. Se eles tivessem realmente a Bíblia, eles creriam em um profeta. Como Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Porque Moisés falou de mim. Se vocês crescem na Bíblia, vocês creriam num profeta. Porque a Bíblia fala de profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom. Shalom. É interessante uma coisa. Observa só. Tem pessoas aí que estão atacando o William Branham, dizendo que o William Branham é falso, que a alma de William Branham está no inferno. Quando a gente vai defender as nossas convicções, que eu creio, quando eu vou defender as minhas convicções, que eu creio em um profeta, eu creio que o William Branham é o profeta de Deus, foi o profeta enviado para esta geração. Eu creio e ninguém tira isso de mim. Jesus Cristo é o meu curador, libertador, transformador, salvador, meu tudo. Mas o William Branham é o meu profeta. Quando você vê essas pessoas dizendo que não creem em profeta e crê só na Bíblia, eles não creem na Bíblia, gente. Se eles crescem na Bíblia, eles criam no profeta. Olha só, Jesus disse assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de um profeta. Isso é Bíblia. Jesus disse em Mateus 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, eu vos enviareis profetas, a uns matareis e a outros perseguireis. Isso é Bíblia. Mateus 24, Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Para ter o falso é necessário ter o verdadeiro. Você não tem uma nota de $1 falso se não tiver a verdadeira, porque o falso sai do verdadeiro. Você não tem uma nota de R$100 falsa se não tiver a verdadeira, porque a nota falsa sai da verdadeira. Então o falso sai do verdadeiro. Quer dizer que eles podem atacar o William Branham tanto que quer, e quando eu vou defender as minhas convicções, não posso, porque eu estou caluniando e difamando. Ora. Observa a vida desses homens que estão atacando o William Branham. Vai investigar a vida deles. A maioria deles são divorciados, são pessoas pendentes, são pessoas de maus testemunhos. Maus testemunhos. São pessoas, observe. Então, observe a vida dessas pessoas para você ver. Observe. Vá a fundo e procure a vida deles para você ver como é. Então, quando essas pessoas surgem, gente, para mim, não estou difamando. Eu tenho esta convicção. Estes são porcos precipitando despenhadeira abaixo. Quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, os demônios pediram para entrar naqueles porcos. E quando os demônios entraram naqueles porcos, os porcos se precipitaram despenhadeira abaixo. São pessoas tomadas por espíritos malignos que estão despencando despenhadeira abaixo e chamando outros porcos para despencar também. Preste atenção nisso. Pessoas que foram tomadas por espíritos errados e agora estão se precipitando despenhadeiro abaixo. Para mim isso não passa de abutre. Para mim, na minha convicção, não passa de abutre. Porque a pessoa não respeitar e atacar um homem de Deus, isto não passa de um porco e de um abutre. Olha só, a lei da representatividade é clara. Quem recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Aí, William Branham, um profeta verdadeiro, o camarada vem e diz que ele era falso e a alma dele estava no inferno. Jesus disse: quem recebe a quem eu enviar, a mim
me recebe. Então, se ele rejeita o profeta, ele rejeita a Cristo também. William Branham foi o profeta de Deus enviado para revelar as Escrituras. Revelar Cristo para mim. Eu conheci Cristo verdadeiramente através da revelação da palavra, através de um profeta. Esta é a verdade. Cristo é meu Senhor, Salvador, Curador, Transformador, Libertador, tudo. Mas William Branham é o meu profeta. Que Deus ajude aos cristãos. Permaneça firme. Não siga com esses porcos. Shalom.